Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 16 para vocês do sexto ano. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre uma brincadeira muito famosa, muito popular, que muita gente adora. Eu particularmente adorava jogar quando na minha época de estudante, né? Que é conhecido como queimada, mas também conhecido como jogo do mata-mata, queima-bola, tem diversos nomes, né? E ele é um esporte coletivo em que os jogadores, geralmente de duas equipes, eles tentam acertar os oponentes com uma ou mais bolas, de acordo com a forma que estiverem jogando, né? E também eles têm que evitar serem atingidos, tá? Então esse é o básico da queimada que muitos de vocês provavelmente conhecem e gostam muito de jogar. O jogo da queimada, pessoal, o que ele é, né? Ele é um jogo esportivo muito usado como brincadeira infantil. Exatamente. O material utilizado, ele é uma bola de vôlei ou de borracha do tamanho médio normalmente, né? O local, pessoal, costuma ser um terreno plano, de forma regular, demarcado por linhas que normalmente tendo entre mais ou menos 16 metros de comprimento por 8 metros de largura. Uma quadra pequena, né? E sendo dividido, lógico, em dois campos iguais por uma linha reta, bem visível traçada no solo. O tamanho do terreno pode variar de acordo com o número de jogadores. Por exemplo, bem, gente, se a gente estiver jogando num parque, por exemplo, a gente pode fazer um campo bem grande para brincar de queimada, para brincar de mata-mata. Normalmente, se brinca-se muito disso na escola, nas aulas de educação física. Então, nós temos normalmente as linhas de uma quadra poliesportiva, tá? Para a gente usar como demarcação de uma quadra de queimada também. Quais são os objetivos desse jogo, tá? Os objetivos de cada equipe são eliminar todos os membros da equipe adversária, acertando eles com as bolas que nós arremessamos, tá? Não há notícias de competições esportivas oficiais desse esporte no Brasil. Porém, gente, pesquisando, estudando, eu descobri uma coisa muito interessante, né? Ele é muito praticado no Brasil em escolas como brincadeira infantil, né? Ele é quase considerado um esporte infanto-juvenil, mas existe um esporte chamado dodgeball, um esporte muito parecido com a queimada que nós vamos conhecer logo adiante também. Então, pessoal, as variantes. Nos Estados Unidos, como eu disse, existem essas ligas de queimada, ou nós chamamos de dodgeball, que é como eles conhecem, uma variante desse esporte por lá. No Brasil, as regras adotadas são parecidas com as de um outro esporte chamado Prison Ball, que é Prison Ball americano, que é futebol na prisão, é uma espécie de jogo com bola na prisão, né? Os jogadores eliminados, eles ficam atrás de uma linha de fundo do campo da equipe adversária. E essa área nula, que no Brasil não tem um nome específico, mas a gente chama de cemitério, tá? Nos Estados Unidos, eles têm muitas denominações. Entre elas é a prisão, onde vem o nome dessa variante desse esporte chamado Prison Ball. Embora menos conhecido, o dodgeball americano em si também ele é jogado no Brasil, mas com o nome de queimada maluca. Nessa variante, gente, não há área para os jogadores eliminados, mas eles voltam o jogo 1 a 1, né? 1 a 1 cada vez que algum jogador da sua equipe intercepta uma bola no ar. Além disso, é jogada com múltiplas bolas. Quem quer conhecer um pouquinho desse jogo do dodgeball, clique na imagem e assista um jogo, assista um pedaço, um trecho do jogo. Materiais, tá? Uma ou mais bolas similares à bola de vôlei, né? Ou bola de polo aquático, até mesmo aquelas bolas de iniciação esportivas feitas de borrachinha, né? Ou de couro, assim, num tamanho bem pequeno ou médio, que a gente pode segurar na mão e pode arremessar bem forte, tá? Principalmente os pequenos.
A bola oficial de dodgeball possui 20 centímetros de diâmetro e ela é revestida de borracha especial que não machuca os jogadores. Esse é um campo, né? Dependendo da forma como ela é jogada, ele pode ter um campo delimitado ou não. Tá? Então, normalmente, quando a gente vai fazer um jogo de queimada, a gente costuma ter um local plano para jogar. Mas se a gente estiver jogando, brincando de queimada em algum parque, em algum lugar que tem um chão irregular, pode acontecer. Mas o ideal é que seja um chão plano, tá? Bem, gente, as quadras das aulas de educação física são bem comuns da gente fazer essa brincadeira, esse esporte, né? Mas diferente do dodgeball ou do prison ball americano, que eles são modalidades esportivas, na nossa queimada, nas aulas, na nossa brincadeira de queimada, as regras são muito conhecidas, mas podem ser alteradas, porque ele é uma brincadeira, ele não é um esporte, não vai ter juiz, não vai ter um árbitro apitando essa competição, por exemplo, né? Então, nas brincadeiras, uma das vantagens, das características das brincadeiras é que nós combinamos algumas regras antes ou não. Então, pessoal, a queimada ela é uma brincadeira muito divertida porque você precisa ter muita atenção, né? E existem muitas variações dessa brincadeira. Então, tem a queimada cemitério, uma queimada livre, que é cada um por si, né? Um tipo de queimada que não é por equipe. Olha que interessante, né? Então, tem uma queimada volta olímpica, é uma espécie que eu fazia na minha escola, onde os alunos têm que dar uma volta pela quadra e evitarem ser queimados, né? Então, tem mata-mata, mata-soldado. Ela tem muitos nomes e tem muitas regras, conforme a região do Brasil que ela está sendo realizada. Então, por exemplo, no estado do Paraná, ela pode ser chamada de queimado caçador, carimba no estado do Ceará, baleado no estado da Bahia. Então, elas têm muitos nomes e tem muitas regras também para cada tipo de brincadeira. Bem, gente, vamos conhecer as regras mais comuns, mais populares da queimada, né? Vamos usar um exemplo, uma variação mais popular, também muito conhecida como queimada cemitério, tá? Os dois times se posicionam num campo dividido, né, por uma linha central, que normalmente pode ser aquele campo esportivo de futebol, de vôlei, e que tem aquela linha no meio, ó, ela delimita cada campo para uma equipe, tá? E ela não pode ser ultrapassada, tá? Então, se o árbitro perceber que alguém anda ultrapassando muita linha, pegando a bola no campo adversário, o juiz ele pode fazer uma advertência para essa pessoa e se ela não obedecer, se ela continuar insistindo em infringir regras, ele pode sofrer uma outra penalidade. Tudo isso se combinando no começo do jogo. O jogador ele deve arremessar a bola contra o time adversário com o intuito de queimá-los, acertar a bola nos adversários, né? Por sua parte, os adversários eles tentam se espalhar nesse campo, né, no fundo, corre para um lado, corre para o outro, e eles precisam estar em movimento para evitar ser atingido pela bola, tá? Se a bola não atinge ninguém e ela apenas quica no campo adversário, um jogador ele pode pegar essa bola sem risco de estar queimado, tá, gente? E os jogadores eles são queimados nos seguintes casos: quando a bola acerta qualquer parte do corpo ou quando eles tentam segurar uma bola no ar, mas deixam cair. Daí eles podem ser considerados queimados também. Os jogadores queimados devem ir para uma área específica atrás do campo do time adversário. Em alguns lugares do Brasil, esse lugar atrás do time adversário pode ser chamado de prisão, pode ser chamado de céu, de cemitério, de castigo, de base, tá? Dependendo do que for combinado, o jogador queimado ele pode voltar ao jogo caso ele queime algum jogador ou não. As regras são combinadas no começo da brincadeira, tá? E vence, gente, o time que conseguir queimar todos os jogadores da outra equipe, ou pelo menos o maior número de jogadores durante um determinado tempo. E sobre os participantes, tá? A brincadeira, gente, essa brincadeira do jogo de queimada, ela não existe
um número estabelecido de participantes. Se for algum esporte como o dodgeball ou prison ball nos Estados Unidos, quando é um esporte, ele tem que ter uma quantidade certa de participantes, talvez uma quantidade de reservas, mas numa brincadeira não. É quem tiver para brincar, divide-se em duas equipes iguais, né? E tacamos a bola também, podemos brincar também, tá? Bem, gente, vamos conhecer algumas dicas, né, e variações dessa brincadeira. Olha que interessante aqui, mais uma representação de um campo de queimada. Tá bom, pessoal? Então, cada lado para um time e um espacinho menor aqui que seria o cemitério. Na minha quadra de esportes que eu dava aula, o cemitério era a área do futsal, viu? Então, tudo depende do que nós tivermos disponíveis. Então vamos conhecer algumas novas versões da brincadeira da queimada, né? Então nós temos a queimada rei ou rainha, que nessa variação os participantes eles devem escolher um rei ou uma rainha, mas sem revelar para o time adversário, tá? Dessa maneira todos eles vão ter que protegê-lo, pois o jogador que ao ser queimado, tá? Então o time perde. O objetivo não é queimar todos os jogadores. O objetivo é queimar alguns jogadores específicos, né, um ou mais, dependendo da quantidade de gente que estiver brincando na queimada. E se queimar a pessoa certa, se queimar o rei ou a rainha, a brincadeira acaba. Tá. Assista, gente, para fixar o nosso conhecimento, tá? Para vocês se inspirarem. Nesse vídeo do professor Newton, ele explica também de forma bem detalhada como que eles fazem, como que eles realizam essa queimada cemitério nessa escola deles. Clique na imagem, tá? Clique na imagem para assistir, para acompanhar. E aí, pessoal? Eu gostaria de dizer, foi uma surpresa para vocês? Foi uma surpresa para vocês saber que a nossa popular queimada é uma modalidade esportiva com campeonatos, com federações em outros países? Vocês já brincaram muito de queimada na escola? Então, ele é um esporte, é uma brincadeira muito divertida, mas você precisa ter muita dinâmica, precisa estar atento, tá? Quem vai jogar queimada precisa tomar cuidado para não machucar o colega, não acertar a bolada no rosto, toma cuidado para não acertar colega desprevenido. E quem está jogando a queimada também, gente, precisa ter muita atenção, né? Porque se eu não estou olhando para a bola, sei lá, de repente, em algum momento eu posso me virar e receber uma bolada no rosto. Então, esse tipo de brincadeira, gente, muitos professores gostam de fazer, muitos professores não gostam, né? Eu acho que é muito divertido, eu acho que vale a pena fazer, mas assim, a responsabilidade de todos, gente, para tomar o cuidado, para não machucar o colega, tá? Então isso é muito importante na nossa queimada também. Vocês já jogaram queimada com mais de uma bola? Já jogaram com 2, com 3 bolas na quadra? Né? A atenção tem que ser redobrada, porque você pode estar olhando para alguém mirando em você e uma pessoa do outro lado pode estar tentando te acertar também. E às vezes a gente vira para um lado e mal dá tempo de se desviar. Tá? Então a queimada é um jogo muito dinâmico, uma brincadeira muito dinâmica também. Tá bom, pessoal? Ela favorece a agilidade, você precisa se esquivar, você precisa dar saltos, você precisa cada vez mais treinar o seu arremesso e a sua mira para se sair melhor nesse jogo. Vale muito a pena, é muito interessante, uma ótima atividade física também. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da brincadeira de queimada. E respondam, gente, essas questões das atividades, propostas para as atividades de hoje. E tenham vocês todos uma ótima semana de estudos.